Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o convidado de hoje é o homenageado especial do estande da Rede Sem Fronteiras na 93ª Feira do Livro de Lisboa. Homenagem mais que merecida, pois há quase 60 anos ele vem promovendo e pesquisando a música popular brasileira. Foi o primeiro diretor e estruturador do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e, posteriormente, fundou outros museus da imagem e do som em vários estados brasileiros. É presidente de honra da Academia Carioca de Letras, presidente do PEN Clube do Brasil e do Instituto Cultural Cravo Albim, tem 18 livros publicados e é organizador do Dicionário Cravo Albim de Música Popular Brasileira. E hoje ele está aqui para falar de sua última obra, Pedro I, Compositor Inesperado, lançada na 93ª Feira do Livro de Lisboa, no estande da Rede Sem Fronteiras. Estou falando do jornalista e escritor Ricardo Cravo Albim. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É uma imensa honra recebê-lo no nosso programa. E eu, logo de imediato, devo registrar a minha alegria e o meu agradecimento especial às suas palavras tão calorosas, tão sinceras e que me comovem naturalmente. Mas eu gostaria igualmente, já que você se referiu a essa homenagem que foi me prestada na Feira do Livro, não é? Eu gostaria muito de me referir também a uma amiga comum nossa, que é de Andréia, Portugal. A de Andréia lembrou-se desse tipo de homenagem e eu quero, mais uma vez, fazer a ela um agradecimento muito especial, até porque ela é certamente uma embaixadora legítima com o seu Sem Fronteiras, nesse relacionamento tão necessário entre Brasil e Portugal, a partir do livro, a partir da literatura, a partir das ideias, não é? Portanto, muito obrigado a você, muito obrigado a de Andréia, Portugal, muito obrigado especialmente à Feira do Livro e muito obrigado ao nosso nascido em Queluz e morto em Queluz, que é o nosso Pedro I, este grande herói brasileiro, e Pedro IV de Portugal, que colocou no trono português Dona Maria II, a sua filha, não é? Quer dizer, é um duplo e necessário herói. Eu fico muito, muito emocionado e muito feliz e até lisonjeado de ter feito este livro em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil, promovida por um ato heróico pelo nosso Pedro I, o nosso Duque de Bragança, o nosso Pedro I e Pedro IV de Portugal. Que maravilha! Ricardo, comungo das suas palavras, a de Andréia realmente é uma embaixadora aí da cultura lusófona, né, da literatura, da cultura, e promove aí essas parcerias e essa chance que a gente tem de poder fazer compartilhar, né, os livros, a cultura. Olha, maravilha! Vamos falar então dessa obra belíssima em todos os aspectos, na estrutura, na estética, no conteúdo. Nos fale sobre essa pesquisa, como é que foi os 15 meses de pesquisa pelo Instituto Cravo Albim? Na verdade, acredite você, que são meses de pesquisa contabilizados, mas se a gente adentrar, de fato, dentro dessa sondagem, não é? Eu chego à conclusão que são pesquisas de vida inteira. Eu pesquiso essas histórias todas, especialmente a música do Brasil, a vida inteira, não é? Os nossos colaboradores, esse livro é um livro constituído por 8 grandes ensaios inéditos sobre o homem e o proclamador do bicentenário da independência do Brasil, e que é Mary Del Priore. Ela escolheu os melhores historiadores do Brasil que se esmeraram em promover retratos inéditos do nosso compositor, intitulado aqui na capa do livro de Compositor Inesperado. E, de fato, é um compositor inesperado. Por quê?
que ninguém pressupunha, além de ter composto o hino da independência do Brasil, que é muito bonito, cuja letra original, fotografada no Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, está aqui no outro livro, é lindo, não é? Então, ele não se imaginava que uma testa coroada com tantos afazeres de Estado e tantas ocupações, um homem do seu tempo, um homem galante, um homem participante, um homem que era muitíssimo falado, discutido, bem visto dentro das cortes europeias, no momento em que, no século XIX, todas elas se estavam em pleno viço, não é? O época de ouro enfim, da corte europeia. Então, Pedro I foi um líder, foi um expoente dessa corte. E é compositor que, além do hino da independência, que ele fez com o poeta Evaristo da Veiga, ele tem uma obra de quase 50, 60 peças, um terço das quais estão aqui, neste R-Code e neste CD. Eu coloquei CD porque é uma coisa que nós, os mais antigos, adoramos. Eu continuo ainda muito devotado, devo logo dizer isso, não fiquem tão espantados assim, mas é a minha geração. E eu sou muito devoto do velho CD, que eu fiz questão de colocar aqui para os mais renitentes e conservadores como eu. Mas aqui está o R-Code. Só com a máquina fotográfica você pode captar as quase 20 obras de Pedro I contidas aqui. Esses discos compõem esse livro, capa dura, um livro de primeiríssima qualificação, da editora Batel, do meu editor Carlos Barbosa, né? Que caprichou muitíssimo, fez um belo trabalho. E nós descobrimos, eu comprei esse livro, esgotadíssimo, no Palácio de Queluz, numa das minhas muitas visitas à cidade do meu encanto, do meu amor preferencial na Europa, que sempre foi Lisboa, né? Oi, eu vou só interromper um pouquinho, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas a gente já volta falando magistralmente, ouvindo você falar magistralmente sobre essa obra belíssima, tá ok? Muito Não bem. saiam daí que a gente volta já já. Estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o jornalista e escritor Ricardo Cravo Albim. Ele é o homenageado especial do estande da Rede Sem Fronteiras na 93ª Feira do Livro de Lisboa e esteve na feira lançando sua última obra, Pedro I, Compositor Inesperado. A obra contém gravações históricas e foi desenvolvida pelo Instituto Cultural Cravo Albim, por meio de uma extensa pesquisa que durou 15 meses. Ricardo, voltando, então, você estava nos contando que a obra, então, ela tem um CD com 20 peças composta pelo Pedro I e também um QR Code. Por favor. Não, é verdade. Quando eu me referi a mais que esses meses citados por você, aliás, você, diga-se de passagem, eu faço questão de registrar isso, me encanta pessoalmente pela sua qualidade de entrevistadora, pela sua simpatia, pela sua beleza. Eu lhe fico muito grato por toda a simpatia com que me apresentou. Mas, voltando à pesquisa, é mais que isso, na verdade, porque eu me dedico a isso a vida inteira. Os pesquisadores contratados e indicados por Mérito Priori para fazer os 8 ensaios completos, figuras ilustríssimas, como Isabel Custosa, como Arno Wellig, como tantos e tantos, são 8 ensaios inéditos, cada um abordando uma originalidade de Pedro I, a família, o estadista, muitíssimo bem traçado por Arno Wellig, que é integrante da Academia Brasileira de Letras, entre tantos ilustres colaboradores. Esse é um livro raro, um livro que me orgulha muito, e um livro que eu venho recebendo convites a partir da divulgação da Feira do Livro em Lisboa de vários países da Europa. Por exemplo, a Inglaterra já quer lançar esse livro, tanto quanto eu já soube, chegou às mãos do rei da Inglaterra, né? Olha o rei Charles. isso!
Não, mas por quê? Pela originalidade do compositor inesperado, que é o nosso herói nacional do Brasil e de Portugal, o Duque de Orleans, o famosíssimo Pedro I, Pedro IV de Portugal. Não é toda a Casa Real que se dá a esse luxo de Verdade. ter entre os seus integrantes um compositor editado agora pelo nosso Instituto Cravo-Albim. Eu conversando com o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Arani, ele já tem um livro, e aqui consta um lindo um conjunto de peças compondo uma missa totalmente feita, imaginada e escrita por Pedro I. Que maravilha! Ou seja, Pedro I está nas igrejas agora. Portanto, é um belo testemunho de que nós, o Brasil e Portugal, temos que nos orgulhar. É verdade. Ô, Ricardo, e eu fiquei sabendo que o presidente de Portugal, né, o Marcelo Rebelo, foi um dos primeiros a ganharem um livro de presente. É isso mesmo? Ele foi o primeiríssimo. Primeiríssimo? Ele estava em visita ao Brasil, Marcelo Rebelo, aliás, é um encanto de pessoa, né? Eu tive o prazer de cumprimentá-lo de fato. Ele recebeu, foi o primeiro livro a receber, no dia 7 de setembro, que é a nossa data nacional, foi o presidente Marcelo Rebelo. E, ao que consta, ele também dedica-se muito a cultuar e, sabendo, ao que me disse, da fundamental importância do nosso Pedro I, Pedro IV de Portugal. Ele é um homem inteirado da história e justo na avaliação de personagens da própria história, não é? Então, eu tenho esse orgulho de dizer isso, mas o livro tem muito sucesso. Nós agora pretendemos o apoio, e temos, da nossa feira, da nossa de André Portugal, e seu também, queridíssima entrevistadora, para lançarmos nos países lusófonos, ou seja, os países que falam português. O livro pode ser traduzido para o inglês, já que agora está na Inglaterra, mas ainda não é certo isso. O fato é que ele é editado em português. E Pedro I compôs a sua obra, quando a obra tem letras escritas e tal, todo em português, como é desejável, né? Então é isso. O livro, a par disso, se você me permite ainda, claro, ele é muito bem pesquisado em termos de mais de 100 imagens raríssimas, pesquisadas todas elas em bibliotecas e em coleções particulares do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Petrópolis, até de Lisboa. Então, há raridades aqui, vários retratos de Pedro I em diversos momentos da vida, não é? Inclusive pequeno, o retrato da nossa querida, eu gosto mais dessa figura, que é a dona Leopoldina de Habsburgo, arquiduquesa da Áustria, e que veio a ser a primeira mulher do nosso Pedro I. Não só a primeira mulher, veio a ser também, o que é muito importante, também a ser muito importante, ela veio a ser uma estadista, né? Ela foi uma das pessoas que aconselharam e que falaram pessoalmente através de cartas, que era o veículo da época, não havia telefone, mas ela se comunicava, o marido, então, em São Paulo, às vésperas do grito da independência do Brasil, ela insistia com o marido, Pedro I, para voltar à corte brasileira para resolver e definir a situação final do Brasil. Claro. E ela, portanto, presidiu o Conselho de Ministros, essa mulher extraordinária, arquiduquesa da Áustria, Maria Leopoldina de Bragança, a primeira e grande, queridíssima figura do Brasil, mulher inicial do nosso Pedro I. Então, tudo isso está aqui no livro. Os Ricardo, 8 ensaios inéditos, o disco, o CD, o R-Code, as 100 fotos absolutamente necessárias. Portanto, não é à toa de que eu me orgulho e lhe agradeço muito por estar aqui a nos ajudar a divulgar esse livro tão relevante.
Ô Ricardo, o prazer é todo meu, estou muito emocionada de falar contigo, sabendo de toda a sua trajetória dentro da história da música popular brasileira. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta quero falar um pouquinho dessa trajetória maravilhosa de mais de 60 anos divulgando e promovendo a música popular brasileira, tá ok? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o jornalista e escritor Ricardo Cravo Albim. Ele é o homenageado especial do estande da Rede Sem Fronteiras na 93ª Feira do Livro de Lisboa e esteve na feira lançando sua última obra, Pedro I, Compositor Inesperado. A obra contém gravações históricas e foi desenvolvida pelo Instituto Cultural Cravo Albim por meio de uma extensa pesquisa que durou mais de 15 meses. Ricardo, vamos voltar aqui, eu quero dedicar esse bloco a falar um pouco da sua trajetória dentro da música popular brasileira. São mais de 60 anos. Você foi fundador de vários museus da imagem do som, sendo o primeiro o do Rio de Janeiro. Não só fundou, como também foi diretor. Foi criador da Escola Brasileira de Música Popular, diretor cultural do primeiro Festival Internacional de Cinema, autor e diretor de shows e espetáculos, né, e vários espetáculos musicais. Nos fale um pouquinho sobre essa rica trajetória dentro da música popular brasileira. De fato, Renata, é com tudo que a gente faz, eu acho que quem faz com paixão fará melhor. E a minha paixão é absolutamente movimentada exatamente pelo objeto de desejo, de admiração e de ternura e de admiração total, que é a grandeza da música popular. Eu tenho uma das coisas que mais me comovem é que praticamente eu comecei a minha vida correndo o país inteiro a partir das palestras sobre a história da música popular, insistindo em que a música popular brasileira tem essa originalidade e tem esse prestígio e tem essa qualidade por um fato singularíssimo, que é a miscigenação. Muita gente não gosta disso. Eu não gosto de quem não gosta desse tipo de veiculação. Mas a miscigenação é a origem da grandeza do Brasil. Há racistas, e você sabe muito bem que acham que a raça branca é a única, preponderante, tal, uma tolice soleníssima, como diria o sociólogo do porte de Gilberto Freire, não é? Nós somos um país multirracial. O Brasil tem esse tipo de lugar na cultura e no mundo, especialmente na sua música, Renata, por isso. Perdoem-me os que não gostam de ouvir esse tipo de consideração. Mas eu defendo isso a minha vida inteira, em inúmeros púlpitos, inúmeras falas, centenas, milhares de falas, desde que tinha 18 anos de idade. Portanto, Ricardo, é necessário que essa história da música popular brasileira seja considerada dentro desses apêndices, desses abrigos, não é? A mistura do índio, do negro com o branco português foi perfeita, porque nos deu esse tipo de qualificação única. Os outros países da América do Sul, América Central, os Estados Unidos, não são miscigenados como o Brasil. É verdade. Eu acredito que esse tipo de originalidade seja motivo de orgulho, não de ofensa ao Brasil. Eu me orgulho e proclamo esse tipo de necessidade, que é, na verdade, uma auréola, uma coroa, que eu acho que significa um fundamento decisivo da sedução que pode ter o Brasil para tantos. Para mim tem. E eu acho que para muita gente também tem. Ricardo, e por meio do teu trabalho, né, com a música, de
promoção, de divulgação da música popular brasileira, você teve contato com autores ilustres aí da música popular brasileira, como Vinícius de Moraes, Pixinguinha, Chico Buarque, Gilberto Gil. Como é que é estar perto dessas celebridades? Assim, para mim são, né, também. Não, Renata, é extraordinário. Agora, você imagine o meu deslumbramento e as minhas descobertas e o espanto, né? Aos 24 para 25 anos de idade, eu me sentava durante horas no microfone do Museu da Imagem e do Som para ouvir os grandes sexagenários, octogenários, às vezes, da MPB Pixinguinha, Dorival Caymmi, Donga, e tantos Heitor Prazeres, e tantos demais pioneiros e naturais herdeiros e estruturadores da própria sedução da música popular. Então, isso foi, de fato, um batismo que eu fui bafejado por Deus. Deus Todo-Poderoso me deu essa sorte, né, de ter contato, 24 anos de idade, com sexagenários e octogenários absolutamente históricos, que eu sempre admirei a vida inteira. De fato, eu não posso reclamar da vida, nem devo. Nem faço. É verdade. Ô, Ricardo, tem algum fato dentro do livro do Dom Pedro I, assim, que seja inédito, ou que a grande população não saiba? Alguma coisa inédita? Não, tem sim, tem as obras dele, né? E tem, sobretudo, um credo que é, como já falei ao começo do programa, que perfila todos os movimentos da missa católica tradicional, sim, o que é muito bonito, né? Mas tem louvações ao Pai, a Dom João VI. Ele foi uma pessoa muito especial. Primeiro que foi um homem, como já insisti, célebre no seu tempo, graças à sua sedução pessoal e ao seu esforço, e ao seu talento, e aos seus fazimentos, a participação dele. Ora, já que nós estamos aqui falando para Lisboa, ele sai do Brasil, dirige-se ao Porto com a intenção fixa de ir a Lisboa, tirar Dom Miguel, seu irmão legítimo, sim, do trono, que ele ocupava ilegitimamente, e instalar no trono, na coroa portuguesa, sua filha Maria II. Uhum. Não é à toa, isso exige, naturalmente, um espírito de grande guerreiro, um espírito aventureiro, um espírito de coragem. Agora você vê, um homem guerreiro, galante, corajoso, ainda ser um compositor inesperado, é muito. É maravilha. E é muito necessário. Maravilhoso. Ricardo, querido, muito obrigada. Parabéns por essa bela trajetória dentro da música popular brasileira, divulgando e promovendo. E parabéns pelo livro. É belíssimo, como eu falei anteriormente, e muito sucesso. Eu gostaria muitíssimo, Renata, de lhe agradecer, de saudar os nossos co-irmãos em Portugal. Eu presido o PEN Clube do Brasil e nós somos uma organização internacional, é claro que instalada também em Portugal, e saúdo, através do seu intermédio generoso, Renata, os irmãos, co-irmãos do PEN Clube do Brasil. Muito obrigado mais uma vez e a todos que me distinguiram com essa possível audiência, que eu sei que terá sido muito grande. Muito obrigado. E eu conversei hoje com o homenageado do estande da Rede Sem Fronteiras na 93ª Feira do Livro de Lisboa, o jornalista e escritor Ricardo Cravo Albim. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Viteri Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Rede Sem Fronteiras, presente na 93ª Feira do Livro de Lisboa. Afinal de contas, juntos somos mais fortes. E o Bate-Papo Literário de hoje está aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vai lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!